Bem-vindos ao canal Contabilidade Sem Neura, um conteúdo do portal de podcasts da Alterdata. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast neste canal. Eu sou a Laura Mendes e faço parte do time de marketing de conteúdo aqui da Alterdata. E hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas durante a pandemia. E para conversar com a gente sobre isso, eu trouxe um convidado super especial, que é o Michel. O Michel, gente, é gestor de RH aqui na Alterdata. Tudo bom, Michel? Seja bem-vindo. Oi, Laura, tudo bem? E você? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo e com todos os ouvintes. E vamos falar de gente. Michel, o prazer é todo nosso. Fiquei muito feliz quando você aceitou esse convite de estar aqui com a gente. Bom, para começar o nosso assunto de hoje, a gente sabe, Michel, que a pandemia do Covid-19 tem sido um desafio para todos. Né? A gente diz isso em vários aspectos, econômico, político, social, entre todos outros, né? E eu vejo nesse contexto que, mais do que nunca, a área de recursos humanos tornou-se uma grande protagonista nessa questão de fazer gestão de pessoas, né, Michel? Uhum. A gente sempre teve uma preocupação grande com as pessoas, né? Eu acho que é importante aqui a gente lembrar que o RH, né, ele nasceu da burocracia, então existia demanda das empresas, né, por uma área burocrática que pudesse aí cuidar das pessoas nesse sentido. Mas de um tempo para cá a gente tem saído aí desse aspecto tático, né, para uma posição mais estratégica. Só que o que eu acho curioso é que a gente tem muita gente por aí falando que o RH ele precisa ser mais estratégico, mas não explica como, né? Então acho que esse encontro aqui é justamente para a gente explicar aí para os nossos ouvintes como o RH ele pode ser mais estratégico, principalmente aí nesse momento de pandemia que está afetando demais todo mundo, né, o negócio, e a gente com certeza vai conseguir aqui fazer um bom trabalho para sair dessa numa boa. Com certeza, eu sei que a Alterdata tem se desempenhado aí, a gente vê o RH para fazer isso da melhor forma possível. Michel, então eu queria começar essa conversa, pedindo para você me responder, como que é investir em pessoas? Então, Laura, a gente precisa aí partir do princípio que o investimento em pessoas, né, ele é extremamente necessário para trazer as pessoas para jogarem esse jogo com a gente, tá? Então, se você não investe em pessoas, não tem como você garantir o sucesso do teu negócio. Eu não estou falando isso por causa da pandemia, não, tá? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer e isso precisa estar na nossa mente e isso tem que estar ligado com o propósito da empresa em qualquer momento, tá? Seja com coronavírus ou sem coronavírus, tá? A gente tem que esquecer essa ideia de que pessoas são recursos, essa expressão, essa concepção de recursos humanos, ela vem caindo por terra, porque a gente precisa valorizar realmente as pessoas como pessoas. Pessoas não são ferramentas, tá? Então, se você quer começar a fazer gestão de pessoas, né, enaltecer isso dentro da tua empresa, do teu negócio, da tua companhia, comece entendendo que as pessoas têm necessidades básicas, né, e essas necessidades básicas, elas precisam ser atendidas. O gestor sempre teve essa responsabilidade de enxergar essas necessidades, de identificar essas necessidades e de, sobretudo, atender a essas necessidades, tá? Então, a minha dica comece enxergando pessoas, como seres humanos, indivíduos que têm vontades, emoções, pensamentos, né, para justamente atrair novos talentos e fidelizar os talentos da sua empresa. Entendi. É como a gente diz muito aqui na Alterdata, a empresa ela tem que ser feita de gente, né, Michel? Exatamente. Essa ideia do feita de gente, ela vem justamente para corroborar isso que eu estou falando, assim, que não existe nenhum negócio, não existe lucro, não existe empresa se você não tem pessoas. A gente sabe que a tecnologia ela está muito presente na nossa vida, né? Agora mais do que em qualquer outro momento, né, Laura? A gente está aqui
gravando o nosso podcast pelo Zoom, né? A gente está à distância. Há um tempo atrás a gente gravava isso num estúdio, né, juntos, que é muito bom, é uma experiência muito bacana, né, mas a gente está aprendendo a fazer de uma forma aí diferente, justamente porque a tecnologia ela está nos dando todo esse respaldo, né, assim, a gente está conseguindo realizar muita coisa com esse artifício, né, com os recursos que a tecnologia traz. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa de pessoas para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, claro que muitos empregos, na verdade, muitos cargos, eles estão deixando de existir, mas novos estão surgindo com esse intuito, né, de ter pessoas para que possam desenvolver essa tecnologia. Então, quando a gente tem aqui o crescimento, por exemplo, de uma empresa de tecnologia como a Zoom, que a gente, logo no início da pandemia, vários meios de comunicação ventilaram isso, de que a Zoom cresceu em faturamento de uma maneira exponencial, né, com tudo isso que está acontecendo. A gente não pode esquecer que lá na ponta tem um exército, uma galera de pessoas, né, de desenvolvedores, de pessoas criativas, né, que precisam desenvolver essas ferramentas. Então, o ser humano ele é muito importante e vai ser sempre muito importante em qualquer circunstância, tá? Entendido, Michel. Agora, você como gestor de RH, eu queria que você desse para a gente algumas dicas dessa gestão. Assim, eu vi que você tem um artigo lá no nosso blog, depois, pessoal, eu indico vocês a leitura, é uma leitura muito legal, muito interessante. E o Michel fala um pouco dessas dicas e a gente vai debater isso daqui de uma forma mais abrangente para vocês. Então, Michel, você pode passar para a gente essas dicas explicando um pouquinho sobre cada uma delas? Claro, vamos lá. Bom, a gente já falou aqui sobre a importância de olhar, então, os indivíduos como pessoas, os colaboradores, né, como gente. E nesse contexto aí é importante a gente reforçar que o trabalhador, né, ele precisa ser encarado como um parceiro do teu negócio, não como um tarifeiro, não só como alguém que aperta um parafuso, que processa uma folha de pagamento, que faz a leitura de uma legislação para interpretar aquilo para desenvolver alguma coisa, não é? Ou atender um objetivo, um desafio. Mas eu acho que um ponto muito importante para a gente começar aqui, né, a explorar como colocar, então, como a gente vencer essa pandemia na prática usando, né, o nosso setor de RH, gerindo pessoas, é a comunicação, né? A comunicação ela é uma competência extremamente importante para qualquer profissional. Mais ainda nesse momento, porque a gente está trabalhando em home office, está todo mundo distante, então a nossa comunicação tem que estar muito bem lapidada, né? O nosso discurso ele tem que ser muito transparente. Uma dica que eu dou para os gestores aqui é que comuniquem-se com transparência com os seus times, com as suas equipes. Não tente falar que tudo são flores, porque não é verdade. A gente está num momento de muita incerteza, então fale com seus colaboradores, né, de uma maneira objetiva, coloque que está todo mundo junto nesse barco, né? Então isso é muito importante. Não dá para a gente ficar aqui floreando, né, romantizando essa ideia de pandemia, que tudo vai voltar ao normal. Não, cara, né? Não vai voltar. Aquele mundo que existia antes, ele não existe mais. A realidade é essa, né? Então comunique-se de forma clara, né? Valorize essa competência nos profissionais, no seu time, mas você também, gestor, precisa estar se comunicando com os seus colaboradores de uma maneira objetiva, tranquila, claro, porque as pessoas elas precisam desse suporte, mas cuidado para não romantizar muito essa ideia de pandemia, né? Seja transparente, não garanta e nem prometa nada. Esse é um momento de incerteza, ok, pessoal? Com certeza, Michel. Eu sei que é uma palavra que está começando a ficar muito batida, mas a gente tem que se adaptar a esse novo normal em relação a tudo mesmo, né? Essa expressão novo normal, né? Tá todo mundo falando de nova normalidade. Mas, Laura, eu
Michel, né? Acho que esse novo normal ele está muito inconstante. Lá no RH, a gente vive isso todos os dias, tá? É uma coisa que a gente estava fazendo até a pandemia, ela deixou de ser feita, a gente precisou dar lugar a um novo processo, e às vezes a gente define um novo processo no início do dia que ele já cai por terra ao longo desse dia de trabalho, e no final do dia a gente está com algo extremamente novo. Muito disso em razão das medidas provisórias, dos decretos municipais, aí tem lockdown, não tem lockdown, né? Tudo muda assim de repente e a gente está tendo que se adaptar a isso. Então, o que a gente está falando aí de novo normal, hoje pode ser que na parte da manhã a gente tenha uma normalidade, que à tarde vai ser completamente diferente, entendeu? Então é uma nova realidade, é uma nova realidade, né? Que está em constante evolução, mudança, isso aí. Então, por isso, Laura, eu acho que é importante a gente viver um dia de cada vez. Quando eu falo de ser transparente com um colaborador, de você se comunicar de maneira clara, não prometer nada, não garantir nada, tenha em mente também que é importante viver um dia de cada vez. Não sofra por antecipação, porque imagina se o RH ele sofresse por antecipação, né? Tipo, ele define um processo hoje na parte da manhã e sai um decreto que muda tudo. Então a gente está fazendo as coisas um dia de cada vez, claro, de maneira muito rápida, né? Rapidez nesse momento, fazer as coisas com celeridade, mas com qualidade, né? É muito importante. E o que eu falo para a minha equipe antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito, né? Então faça, é muito importante fazer, não tente fazer com perfeição. Claro que se a gente atingir a perfeição é maravilhoso, a gente vai gostar, mas nunca faça de qualquer jeito. Tenha cuidado com o que você está fazendo. Não é porque a gente está numa pandemia que as coisas precisam ser feitas com rapidez que a gente vai fazer de qualquer forma, né? Maravilha, Michel. Anotado aqui. Legal. Qual é a segunda dica que você tem para passar para a gente? É importante a gente ter um ambiente agradável, né? Proporcionar para os nossos colaboradores um ambiente agradável de trabalho, mesmo à distância. Então, o que eu costumo fazer com a minha equipe, e tento estimular isso aqui na Alterdata, é que os gestores, né, eles cuidem para ter uma atmosfera de cooperação, de descontração, de motivação entre as pessoas, de forma que todos possam aí render muito mais profissionalmente, né? Então, lá no RH, o que a gente faz aí com uma certa frequência? É um happy hour virtual, né? Ontem eu participei de uma live em que uma colega nossa de trabalho, ela falou que não, que lá eles não fazem um happy hour, eles fazem um café da manhã, porque antes, né, o departamento dela tinha esse hábito de fazer um café da manhã semanal, e aí eles decidiram então levar isso para o virtual. Então eles acabam se reunindo uma vez por semana e fazem um café virtual. Mas mais importante do que esses momentos aí de celebração, de descontração, todo mundo em equipe, celebrando alguma coisa, ou tendo esse encontro virtual, é você chamar no privado. Você mandar um direct para o teu colaborador. Isso é muito importante. Porque, voltando lá àquela ideia das necessidades básicas, as necessidades elas são individuais, então todo mundo tem necessidade diferente. Então é importante você acionar o teu colaborador ali no privado, chamar ele no WhatsApp para perguntar como que ele está. Isso vai fazer uma diferença danada, né, no teu, na atmosfera do teu time, né, e vai chamar o teu colaborador para ele jogar aquele jogo que eu falei lá no início do nosso bate-papo com você. Então chame no privado, dê essa atenção para o seu colaborador, porque isso é muito importante. É como se o colaborador ele vê a importância que ele tem ali, né? Não só do time, mas Exato. Em particular com você, né? Você tá bem, você, né? Como foi seu dia? Ele precisa enxergar o quanto ele precisa enxergar o quanto ele contribui e também que como ele faz parte do processo e também que ele é gente, né? Então vai ter dia que o cara vai estar, sei lá, meio para baixo, ou quando você faz aquele seu café da manhã, o seu happy hour, você vê que o cara não está ali envolvido, né, naquele momento de celebração. Então é a obrigação do gestor, né, ter esse momento privado com o colaborador para dar essa atenção que ele precisa. Se você está numa posição de gestão e não gosta de gente, você precisa realmente repensar
o cargo que você ocupa, porque você está fazendo tudo, menos gestão, porque gestão envolve gestão de pessoas. Então é importante você ter esse cuidado, esse carinho. A gente sabe que o tempo, né, ele tá escasso para todo mundo, tá todo mundo aí no 220, correndo contra o tempo, mas a gente precisa dar essa atenção aos nossos colaboradores, uma fração de tempo que vai ter uma relevância gigantesca aí pro teu time e pro teu negócio. Entendi, Michel. Agora, como que você acha que a gente pode criar desafios para o gestor? Como ele pode criar esses desafios para o time dele? Laura, o desafio ele é muito importante, tá? Porque, principalmente essa geração agora, né, eles são motivados por desafios, a aprender coisas novas, a superar limites. Então, eu acho que o gestor ele tem que buscar realmente fazer com que a equipe dele supere seus limites, né? Tente entregar mais rápido, lembrando sempre da qualidade, né? Então, busque algo novo, não tem mal nenhum também em copiar aquilo que dá certo, né? Então, viu alguma coisa que deu certo, que é bacana, que vai trazer aí produtividade para o teu negócio, vai elevar esses níveis de produtividade, estimula o colaborador também a aprender algo novo, né? Isso é muito importante. E aí, nesse processo de desafio, Laura, que eu acho que tem tudo a ver, é o feedback, né? A gente tem que tirar essa ideia, desmistificar essa ideia de que feedback é algo ruim, algo pavoroso, tenebroso. O feedback tem que ser algo prazeroso. É uma ferramenta de desenvolvimento. Então, já que a gente está falando aqui de criar desafios, de superar limites, de colocar o teu colaborador para fazer algo diferente, o feedback ele tem um importante papel, né? Ele é muito importante nesse desenvolvimento humano. Hoje, as pessoas esperam enxergar nas empresas um interesse genuíno no desenvolvimento delas. Então, olha a ferramenta que você tem aí na mão, né? Que você pode desenvolver essa galera, né? E ao mesmo tempo aí gerar uma gratidão e um envolvimento grande no processo. A gente precisa eliminar essa concepção de que feedback é uma retrospectiva anual, semestral, onde você só fala dos pontos negativos do teu colaborador. Não! O feedback ele tem que ser contínuo, constante. Então, errou, teve uma falha no projeto, ajusta ali na hora, tá? Não deixa para depois. Porque se você deixar para depois de 6 meses, 1 ano, para falar disso, o que vai acontecer? O teu colaborador nem vai se lembrar daquilo que aconteceu. Talvez uma gravidade, né, de uma situação, ele nem vai sentir ali qual foi o impacto daquilo, porque já se passaram 4 meses, 6 meses, e ele nem vai enxergar ali o peso daquilo ali que ele fez. Da mesma forma, Laura, é muito importante a gente enaltecer os pontos fortes. Entregou uma missão antes do prazo, né? Atingiu uma meta antes do prazo, teve uma ideia que ajudou a empresa a preservar o caixa nesse momento da pandemia, vamos celebrar ele na hora, vamos parabenizar o colaborador na hora. Então, minha dica crie, mais uma dica, né? Crie os desafios, use a ferramenta de feedback, né, para estimular o teu colaborador a superar esses desafios, a aprender coisas novas, e não deixe para depois. Né? Como as pessoas elas estão muito angustiadas com esse momento, não sabem o dia de amanhã, não sabe, a gente, né, ninguém sabe o que nos espera amanhã, é muito importante que o feedback ele seja aplicado continuamente, constantemente, para resolver todos esses pontos que a gente já falou aqui, né, de ambiente, de desafios, de comunicação. Então, use do feedback, use e abuse do feedback. Quanto mais feedback, melhor. Com certeza, Michel. Eu vejo feedback, você se sente seguro no que você está fazendo, né? Porque você vê aquilo que você acertou, seu gestor enxerga em você o que você acertou, o que você errou. E eu acho muito importante essa questão que você falou, porque todo mundo quer ser reconhecido, né, Michel? Eu acho que o reconhecimento é um dos pontos assim, mais altos do ser humano. Ele tem essa necessidade assim, de ser reconhecido pelo que fez, as pessoas falarem, darem esse reconhecimento, né? Exatamente. E é uma forma de você dar assistência, né? Como a gente fala aqui de necessidades, que cada ser humano tem as suas demandas individuais, e a gente não pode esquecer, Laura, que não existe mais essa história
de que o que é trabalho, a gente resolve no trabalho, o que é casa particular, a gente resolve fora dos muros da empresa, tá? Com a pandemia, isso está mais claro ainda, as coisas se misturaram completamente. Quem estava acostumado a trabalhar só em company, agora tem que trabalhar em casa, tendo que conviver com os afazeres domésticos. Você está convivendo ali com o seu filho, com o seu pai, aí tem a preocupação, porque tem algum familiar que faz parte do grupo de risco, né? Às vezes você faz uma compra no mercado virtualmente, você não sabe em que momento essas compras vão chegar, e você precisa, no meio de uma call, de uma videochamada, né? Você tem que parar ali o que você está fazendo para receber um entregador. Então as coisas elas se confundiram. Então essa ideia de que, olha, o trabalho aqui dentro da Alterdata, ou aqui dentro do teu trabalho, você só pensa trabalho e deixa as coisas de casa para fora do trabalho. Ou quando você se desliga do trabalho, você não pode pensar de maneira alguma no teu emprego, né? no seu trabalho, nas tuas tarefas aí do dia a dia. Cara, isso não existe mais. As coisas vão se confundir, sim, e tá aí a responsabilidade do gestor de entender esse momento que o colaborador está passando, né? Então não tem problema algum ele trazer demandas da casa dele para dentro do trabalho. A gente vai ter que saber lidar com isso, claro, de maneira que não afete a produtividade. E da mesma forma, você vai se encontrar sim no final de semana pensando no teu trabalho, tendo uma ideia, algo bacana, né, para resolver um problema do seu trabalho, enfim, isso vai realmente fazer parte. Entendi, Michel. E aproveitando aí essa questão de produtividade que você mencionou, como que ficaram agora os indicadores, a produtividade do colaborador? Como que o RH vê isso nessa pandemia que todo mundo está trabalhando em casa? Como que ficou essa questão? Legal, Laura. Super pertinente essa pergunta. Então, o RH, ele tem indicadores como qualquer outra área, como qualquer outro departamento. Eu arrisco a dizer que o RH, na verdade, é o setor que mais tem indicadores dentro de qualquer empresa. Por quê? Porque ele tem indicadores sobre o negócio e indicadores sobre as pessoas, né? Então é um setor muito rico de indicadores. A gente tem que parar com esse mimimi, a realidade é essa, de que o RH ele não é visto, o RH ele não é entendido como setor estratégico da empresa. Olha, se você quer ser visto como um setor estratégico, como uma área estratégica da companhia, você precisa se posicionar como tal, né? Não dá para você ficar ali chorando no canto, esperando que a alta gestão, que a diretoria, que o CEO da empresa veja o teu trabalho. Você tem que trabalhar com ele, na verdade. Você tem que levar informações, dados no negócio, para que ele possa tomar decisões. Então é muito importante essa parceria, esse trabalho aí conjunto, né, com a alta gestão da empresa, com os CEOs, CTOs e por aí vai. E nesse momento de pandemia, né, a minha recomendação é que o RH, ele junto com as outras áreas, ele comece aí a revisar as metas e as missões, né, os objetivos para o ano. Porque 2020 está sendo um ano muito delicado para todo mundo, né? A gente começou o ano num cenário super favorável economicamente, cheio de expectativas, né, cheio de sonhos, e do nada a gente se viu aí obrigado a baixar nossa bola, né? Agora não vamos, não seremos tão audaciosos, né? A gente precisa tá controlando mais as coisas, enfim, não arriscando tanto. Então esse é o momento da gente revisar as nossas metas e as nossas missões, né? Não dá para a gente continuar, por exemplo, o ano esperando alcançar aquela meta de venda que foi estabelecida lá em janeiro. Em janeiro era um cenário completamente diferente. E o RH ele tem esse papel de ajudar os gestores das outras áreas a reverem as suas missões, né, entender até onde que a gente pode chegar. Vamos redefinir aquela meta que foi estabelecida lá em janeiro para algo que realmente seja alcançável e que possa estimular as pessoas, porque não adianta nada você virar para o teu time de vendas, por exemplo, e falar assim, não, vocês vão ter que atingir o mesmo resultado lá de janeiro. Isso vai desestimular todo mundo. O cara não vai conseguir fazer a entrega dele, porque imagina a pressão, Laura, você está tendo que lidar com um desconhecido, né? Você
Você está tendo que lidar com o desconhecido, com a incerteza a todo momento, e você ainda está sendo aí cobrado a entregar o mesmo resultado de janeiro do ano quando tudo estava indo bem, né? Quando o cenário era o normal que a gente conhecia, né? Então o RH ele tem esse papel de estar junto com as áreas, revendo também, claro, as suas metas, as suas missões, e esse é o momento que a gente precisa agir com cautela, tá? Cautela para tudo. É fundamental para a gente assegurar aí a sobrevivência do negócio. Entendi. A palavra do momento, então, é se reinventar, né, Michel? Reinvenção, claro, a todo momento. A gente já tinha que estar se reinventando, tá, Laura? Principalmente uma empresa de tecnologia. A reinvenção a todo momento, o negócio é super dinâmico, mas agora, mais do que em qualquer outro momento, a gente precisa se reinventar em tudo aquilo que a gente faz, no que a gente pensa, refletir, né? Refletir o que a gente vem fazendo, da forma que a gente vem fazendo, revisar para entender aquilo que não deu certo e jogar na lata do lixo, né? E aquilo que está dando certo, a gente investir nisso, e reinvenção. Né? Reinvenção. Eu acho que esses são os pilares aí para o setor de RH vencer a pandemia e ajudar o negócio, os empresários, empreendedores, né, a alavancar em resultado. É muito bom o nosso papo, Michel. Tenho certeza que vai ajudar. Muita gente está escutando a gente agora, que está precisando de uma luz aí, não está sabendo por onde começar. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui. Vou aproveitar para falar, gente, o Michel ele tem um Instagram super legal, que ele dá várias dicas, né, Michel? Faça seu arroba aí pro pessoal te seguir lá na rede social. Bacana, então é Michel Coelho RH, e eu também estou no LinkedIn, é o mesmo usuário, Michel Coelho RH. Lá eu compartilho bastante sobre gestão de pessoas, falo de algumas iniciativas também aqui do nosso trabalho, da Alterdata, divulgo as nossas vagas, então é um ambiente ali, acho que é uma extensão do meu trabalho, e lá eu coloco essas reflexões, assim, de uma maneira bastante descontraída, acho que acessível também para todo mundo, então quem quiser pode me seguir, Michel Coelho RH, estou lá no Instagram e no LinkedIn. Então tá, Michel, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Laura. Tchau, tchau, pessoal.